Olá pessoal, aqui é a Patrícia Maria Alves. Como vocês estão depois de tanto tempo afastados fisicamente, digitalmente também? Já que com a entrada da pandemia nós fizemos uma pausa no nosso clube de leituras do vestibular da UEL 2021-2022, nós vamos retomar com força total. Oi pessoal, aqui é a Laís Taine. Tá todo mundo bem em suas respectivas casas, em quarentena, lendo todos os livros que tem aí na estante? Hoje nós vamos discutir uma obra delícia de ler, dá para ler em um dia, em menos tempo que muita gente, inclusive eu, fica em rede social. E para discutir essa obra com quem entende, a gente chamou Renato Forinho. Oi Renato, tudo bem com você? Tá bem? Tá se cuidando? Tá em casa? Oi Patrícia, Laís, pessoal. Sim, tô em casa, tô em isolamento e lendo muita coisa, né, nesse período, porque é uma boa companhia, né? Sim, claro. Vamos apresentar então o Renato aqui, que o Renato já é conhecido nosso, porque ele é assessor de imprensa e vira e mexe, a gente precisa da ajuda dele aqui na Folha. Mas vai vendo que além de assessor, o Renato, que é graduado em letras e em jornalismo, também é mestre e doutor em letras pela UEL, professor, dramaturgo, diretor do Agon Teatro e ator, tem obras premiadas, inclusive tem uma obra vencedora do Prêmio Jabuti. Tenho certeza que a gente escolheu uma ótima pessoa aqui para comentar a obra de hoje, que é qual, Paty? Eles não usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, uma peça de teatro escrita na década de 1950. Ela foi apresentada pela primeira vez no Teatro Arena em 1958 em São Paulo e tem como tema central a greve e a vida dos operários no Morro do Rio de Janeiro. Em 81, a peça foi transformada em filme. E com essa informação, eu sei bem o que vocês estão pensando aí. Eu sei, não. Nem vem. Não fiquem só no filme, não. Leiam o livro, vale a pena. E dependendo, você quase consegue ler o livro no tempo do filme, não dá, Paty? Eu acho também. Eu li bem rapidinho e gostei muito de ler antes de ver o filme, porque a imaginação ninguém substitui, né? E antes de a gente começar a contar a história do livro em si, eu vou pedir para o Renato introduzir a obra aqui. Renato, fala um pouquinho para a gente qual é o contexto social em que a obra foi escrita. Pois é. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre ele, não João Black Tie, porque eu sou apaixonado por esse texto. E eu sou apaixonado pelas duas obras, tanto pela peça de teatro, né, pela dramaturgia, quanto pelo filme. Porque são obras que têm detalhes diferentes, né? Então, até para o pessoal aí que vai fazer vestibular, é importante lembrar que o que vai ser cobrado é o texto dramatúrgico. Então é importante se centrar no texto dramatúrgico, porque o filme ele também tem alguns outros personagens, algumas situações que foram adaptadas, reescritas para o roteiro cinematográfico. O roteiro que é um pouquinho diferente, né, da dramaturgia. Mas as duas obras são muito potentes. Como vocês mesmo disseram, né, ela foi escrita ali na década de 50, em 55 especificamente. É, por incrível que pareça, a primeira dramaturgia do Gianfrancesco Guarnieri, por ser uma obra com temas muito complexos, né, e muito bem feita, muito bem elaborada, né, até assusta o fato de ser uma primeira dramaturgia de um autor jovem, né, ele tinha pouco mais de 20 anos quando ele escreveu. Começou super bem, né? Nossa, eu fiquei chocada com essa informação também. Eu juro que eu me senti pessoal, eu sempre quis escrever um livro na vida, e quem sabe eu ia um dia dele, mas eu comecei a me achar velha já, porque eu essa obra maravilhosa, o que é isso? Não, bom, é melhor a gente nem ficar nos casos dos autores ali do romantismo, né, ou de Nietzsche da vida, senão a gente enlouquece, né? É complicado, né? Vamos pensar de forma que a gente vive em outro tempo, tá, pra gente não ficar tão deprimido. Pois é, mas o Gianfrancesco, assim, e ele é um talento múltiplo, né? Muita gente conhece esse ator da TV, né? Ele foi ator, ele foi diretor, dramaturgo e um talento muito jovem. O Décio de Almeida Prado fala, né, um crítico de teatro, ele diz que assim, um dos talentos na época mais promissores, né, como de fato ele foi, né? Ele teve uma vasta obra, ele morreu em 2006, mas nesse tempo assim, ele deixou uma obra muito, muito importante, né? E dentro dessa obra, o que surpreende é o fato de eles não usam Black Tie ser um ponto alto já como primeira dramaturgia escrita por ele. É uma dramaturgia escrita dentro de um contexto social e político muito importante, né? A década de 50, é bom a gente lembrar, o Brasil vivia uma euforia, um otimismo, né? Assim, por tudo, né? O futebol disputando, né? O Brasil foi campeão da Copa de 58, né? Quando estreia a peça, aliás. A gente tem a coisa da bossa nova, a gente tem a coisa da industrialização e do progresso, né? Que veio de JK com muita força.
Só que junto com esse otimismo, claro, sobretudo quando a gente está falando de industrialização, tem também esse outro lado, né, que é o processo de exploração dos trabalhadores. E o tema da peça é justamente isso, né? É uma peça que fala das relações entre patrão e empregado, né? E de um movimento de operários para se fazer uma greve. Isso num contexto macro. E a gente tem, ao mesmo tempo, num contexto micro, uma relação entre pai e filho. Então a peça trabalha com essas projeções. Isso que é o mais interessante, né? Em termos de linguagem, de forma e de conteúdo do Eles Não Usam Black Tie. E você que é dramaturgo, Renato, você pode falar um pouquinho, para quem está ouvindo, quais são as características do livro escrito para o teatro? Sim, pois é. O gênero dramático, ele é um dos 3 gêneros literários, né? A gente estudou isso na escola, mas muita gente esquece. Então é bom a gente deixar isso bem claro, né? Que junto com a parte com os romances, né? Que é o gênero narrativo, com as poesias, que são o gênero lírico, a gente tem esse terceiro gênero, que é o gênero dramático, que corresponde às peças de teatro, né? Então isso vem desde a Grécia, desde Platão e Aristóteles a gente tem esses 3 gêneros que, claro, eles não estão isolados e nem são puros, eles acabam se entrelaçando em determinados momentos. Inclusive é bem raro a gente achar uma obra pura, né, de determinado gênero. Mas, enfim, quais são as características do gênero dramático, né? Primeiro, essa que eu acabei de dizer, né? São basicamente peças de teatro. As peças de teatro, elas são feitas de diálogos diretos, sem a presença de um narrador. Então, o que a gente vê na forma de um texto de teatro são o nome do personagem, os nomes dos personagens e na frente a sua fala, junto com o que a gente chama de rubricas, que são indicações de espaço, indicações de tempo, que nos dão algumas informações sobre as circunstâncias em que essa peça acontece, né? O termo drama, né, do gênero dramático, ela vem do grego e significa ação. Por quê essa etimologia, né? Porque justamente tudo que acontece no gênero dramático se dá a partir do encadeamento de situações que levam ao desenrolar dessa ação. Então, é importante deixar bem claro, né, que a gente não tem a presença de um narrador nessas peças do drama puro, né, nessas peças do gênero dramático, mas são falas, né, são diálogos com a presença de rubricas. Ô, Renato, e também assim, eu lendo o livro, eu percebi que a linguagem tem um jeito muito diferente, né? Que ela tem esse jeitinho peculiar, assim, parece até um pouquinho caracterizado, né? Como é que você fala essa palavra? Tá certo isso daí, caracterizado? Que deles falarem, assim, daquele jeito, você gosta dele, Uhum. sabe, um jeito diferente de escrever, assim, que causa uma certa estranheza no modo como a gente costuma ler, né? Mas aos poucos a gente vai se acostumando. Eu não senti, assim, uma cor local, demorei um pouco para perceber que se eu não soubesse já, né, que era no Rio de Janeiro, eu demoraria pela linguagem a perceber a cor local. Você acha que é isso, mais ou menos, que faz a obra ser mais universalizada? Porque para mim ela poderia ser assim, na minha realidade, sou do interior de São Paulo, ela poderia ser um morro do interior de São Paulo tranquilamente, porque eu me reconheci em muitas das coisas que foram ditas lá, os capítulos de linguagem e tudo mais. Só uma frase que eu li lá, que eu falei assim, não, isso daqui eu só escuto carioca falando, que é a hora que o Tião fala pra Maria que ama ela além da vida. Isso daí eu só escuto carioca falando, mas aí eu falei assim, não, agora encontrei a cor local. Mas você acha que essa linguagem transforma essa obra numa universalidade? O que você pensa sobre a linguagem do livro? Pois é, tem essa característica de ser, de certa forma, uma obra moderna, né? Eu não vou dizer atemporal, porque a gente está tratando de questões que são propriamente modernas, que surgem a partir da Revolução Industrial, que é a relação entre patrões e empregados, né? Entre operários e os donos dos meios de produção. Então, mas a gente pode dizer que é uma obra que tem uma atemporalidade no tempo moderna. Tanto que o filme foi feito na década de 80, né? E o filme ele não é muito bem localizado, assim, parece São Paulo, inclusive. Então a gente pode, isso que você está dizendo faz todo sentido, porque a gente tem essa atemporalidade em um espaço que não é muito bem localizado. Em termos de rubrica, né, de indicações cênicas, o Gianfrancesco não diz em nenhum momento que a obra se passa no Rio de Janeiro, num determinado tempo. Mas a gente consegue encontrar pistas na peça
que nos levam a um entendimento de que ele está falando de um morro carioca na década de 50. Uma dessas pistas é quando eles citam a Lapa, né, o bairro da Lapa, que é tipicamente, né, carioca, ou algumas pistas de linguagem, como essa que você diz, né, algumas expressões que ele usa. Então, a obra, a gente tem, né, essa característica dos clássicos, né, é uma obra que ela nunca terminou de dizer o que ela precisa dizer, o que ela tem para dizer, né. Até por isso que a gente consegue ler essa obra hoje em dia e ela vai conversar diretamente com os nossos dramas, com as nossas questões, com as nossas questões coletivas e também individuais, né. E com relação à linguagem da peça, isso é um divisor de águas ali na dramaturgia nacional, tanto que ela é uma das peças, assim, considerada pela crítica como uma renovadora da dramaturgia no país, justamente por adotar, pela questão temática, né, por tratar dessa questão das classes operárias, o que não era muito comum na dramaturgia daquela época, já acontecia na poesia, já acontecia no romance desde a virada do século, né, desde o pré-modernismo, mas de certa forma a dramaturgia ainda estava atrasada em abordar esses temas. A dramaturgia brasileira, eu digo, né? Já tinha esses temas na dramaturgia americana, por exemplo, norte-americana, no caso, né? Mas não na dramaturgia brasileira. E com relação à linguagem, isso é importantíssimo e é um elemento que, assim, sobretudo o pessoal que vai prestar vestibular precisa ficar muito atento, que é a linguagem, essa linguagem que ela é escrita, que são os rastros de oralidade que são colocados nessa escrita. Então, a Patrícia até citou essa frase, né? Tu gosta de eu? Que é uma frase que se repete muito, né? E assim, claro que isso essa não é uma frase da norma culta, né? No entanto, ela reflete uma oralidade, sobretudo a oralidade dessas populações dos morros cariocas, enfim, das periferias. Então, a gente tem o tempo inteiro essa linguagem, e a gente chama isso, dentro da linguística, né, de variação linguística. Então, a gente não pode dizer que essa linguagem está errada, porque a gente não pode falar em certo e errado nessa situação. Ela não está em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. No entanto, a gente precisa considerar essas variações. E a gente tem várias, né, variações de região, né, do país, variações relacionadas à idade das pessoas que falam. E, nesse caso, a gente tem esse registro aí dessas classes operárias, dessas classes e dessa população periférica, né? A maneira como eles falam que está refletida na linguagem escrita eles não usam black tie. E é o que dá um charme também, né? Eu gostei muito. A forma popular, eu escuto meu pai falando. Ela deixa não, com certeza. Inclusive, com certeza. Falando em pai, em questão de personagens, a Dona Romana é basicamente a minha mãe. A Dona Romana é maravilhosa. E eu até queria, então, para a gente começar a introduzir a história, apresentar os personagens, né, do livro. Tem a Dona Romana e o Otávio. Você quer falar, Renato, os personagens principais? Então, a Dona Romana, né, ela assim, inclusive do autor, ela era a personagem preferida. O Jean Francesco, assim, tem algumas edições do livro que trazem um texto que o Jean Francesco escreveu para o programa do espetáculo, e ele fala que essa dramaturgia foi muito despretensiosa, né? Ele nem sabia no que ela ia dar, assim, ele estava pensando a respeito de um noivado no contexto de um morro, como que isso seria, e as questões políticas foram meio que surgindo, mas que ele foi se apegando de tal forma a Dona Romana que virou a personagem preferida. E, de fato, assim, a crítica também a considerou na época, Sábato Magaldi, Desse Almeida Prado, como a personagem mais bem acabada dramaturgicamente, né? Porque ela é uma personagem que traz um grande realismo ali, né? Ela tem, assim, frases cortantes, incisivas, né? E elas trazem, assim, ela meio que pondera um certo idealismo que está ali no Otávio, né? Que é esse pai de família, com esse pragmatismo que é típico do Tião, né? Então ela traz um pouco dessa realidade e se parece, obviamente, com as nossas mães, com a série de mulheres que a gente conhece, né? As mulheres fortes. O Sábato Magaldi diz uma coisa muito legal da Dona Romana, que ele falava que ela lembrava as mães do Brecht, do Bertolt Brecht, né? Essas mulheres fortes, com uma coragem, aquelas que você acha que tem uns bração de padaria, assim, né? Porque sabe fazer um pão que é uma maravilha. Exatamente. Elas têm uma série de contradições dentro delas, só que elas têm elas sabem contornar essas contradições, enfim. São personagens apaixonantes. Mas vamos lá, vamos falar quem são esses personagens, né? Como a gente
tem comentado aqui, a peça trabalha com ambivalências, né, o tempo inteiro. A gente precisa ter isso bem claro, né, a questão do idealismo, do pragmatismo, os oprimidos e os opressores, os empregados, patrões, o pai e o filho. Então essas oposições são muito fortes na peça. E a gente tem a dupla de personagens de oposição principais ali, protagonistas, são o Tião, né, que é o filho dessa família, e o Otávio, que é o pai. O Tião, ele foi criado fora do contexto do Morro, né, fora dessa comunidade, por padrinhos. Ele era uma espécie de pajem, né, que é uma criança, às vezes, que um casal adota, um casal endinheirado adota para fazer companhia aos filhos. E daí, em alguns momentos, isso aparece na peça, né, que ele não tinha o mesmo tratamento, ele não teve a educação dos filhos desse padrinho. No entanto, ele estava lá, nesse contexto urbano da cidade, né, separado do morro, e ele acabou se acostumando um pouco a esse contexto. E o Otávio, ele é um militante, né, ele é operário dessa fábrica, e ele é um militante, né, ele acredita muito nesses ideais da coletividade, né, ele acredita muito nessa comunidade, então nesse ponto eles são personagens ambivalentes. Os dois são operários, na verdade, da fábrica, só que o Tião, ele tem essa cabeça um pouco mais individualista, né, formada no contexto ali da cidade. E o Otávio, ele pensa de forma mais coletiva, né, no movimento operário e tudo mais. Bom, e daí a gente tem a Maria, que é a esposa do Otávio, assim, é o casal, né, que tem o filho Tião. A gente vai saber ali logo no começo da peça que ela está grávida, né, mas é uma moça que nasceu e foi criada no contexto da favela, e portanto é um pouco diferente dele nesse sentido, né, mas eles se amam muito, né, que a gente consegue perceber, né, eles se amam muito apesar de ter essas realidades diferentes. A esposa do Tião é a dona Romana, que a gente comentou inicialmente, que é essa matriarca, o Tião, e daí tem o Chiquinho também, que é um filho mais novo, que é um adolescente, que ele não trabalha ainda nessa fábrica, mas ele trabalha ali no pequeno comércio, né, e como todo adolescente ele tem as suas peripécias, as suas travessuras, e que tem um namorico ali com a Terezinha, que é uma outra adolescente que sempre está junto com ele, né. Quem mais tem na peça? Vamos lembrar. A Terezinha, né, que é essa namoradinha que eu falei do Chiquinho. Isso que é quem está tocando o Braulio, mas aí são pessoas Exatamente. Ali do contexto. Mas a família em si é a Romana e o Otávio, Tião e Chiquinho, filhos do casal, e a Maria, que é a noiva do Tião. A noiva do Tião, a gente tem o Jesuíno também, que é um personagem bem importante, que é um amigo, operário também dessa fábrica, e um amigo do Tião, né, assim, eles compactuam em vários pensamentos a respeito, nesse sentido da individualidade, né, eles não acreditam muito nesse movimento coletivo dos operários. O Juventus, como você falou, é um sambista que não aparece no palco, né, assim, no contexto da peça, só que ouve-se muito o Juventus, né, ele é um sambista desse morro, né, que compõe, que tem letras lindíssimas, ele é um tanto quanto introspectivo, pelo que eles descrevem, sobretudo depois que ele perdeu uma namorada, né, e ele compõe sambas. E esse personagem vai ser bem importante no final da peça, né, porque ele é uma espécie de metáfora ali também que está acontecendo, né, com relação a esse samba. E ele dá o título, né, da obra. Exatamente. Porque o samba dele é cantado, nós não usa as black ties. Fiquei super curiosa para saber como é que se canta essa música. Daí agora a Laís me falou que é uma música da Dona Irã Barbosa. Eu não sabia. Mais gostoso. Nossa saudade. É do Dona Irã Barbosa com o Gianfrancesco, né? Só pra gente fechar os personagens, tem um que a gente não pode esquecer, claro, que é o Braulio, né? Um personagem importantíssimo também. O Braulio foi feito divinamente pelo Milton Gonçalves, tanto no cinema quanto na primeira encenação do Teatro de Arena. E o Braulio é uma espécie de líder desse movimento dos operários, né? Uma consciência até maior, assim, é muito amigo do Otávio. Então a gente vai falar dele mais daqui a pouquinho, né? Ele é um personagem bem importante. Mas a respeito do samba ainda, exatamente, a gente tem essa curiosidade, né? Do samba ter sido composto pelo Adoniran Barbosa com o Gianfrancesco. E é um samba, assim, essa letra ela vai percorrer toda a peça, né? Desde o primeiro quadro da peça, eles já cantam, né? Eles já ouvem esse samba. E é muito engraçado, porque a letra dele é uma espécie de paródia da canção do Exílio. Vocês repararam nisso? Não tinha reparado.
Porque a letra do samba é nosso amor é mais gostoso, né? Tá falando dessa população, dessa comunidade, né? Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos black tie. E quando a gente vai pra canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Que poema romântico, que enfim, a gente conhece da escola, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Não, agora que você Então, falou faz todo sentido. Não é? Então a gente tem ainda essa outra metáfora, né? E essa história do samba é bem importante, porque ele percorre toda a peça e no final a gente tem esse processo de espoliação também das comunidades pelos mais ricos ou pela cidade, né? Que justamente porque é a última cena da peça, né? Vamos dar esse spoiler. Pode Não contar. deixem de ler, a gente precisa dar. Você conta ou eu conto? Pode contar. Pois é, a última cena da peça é o Chiquinho chegando e dizendo, olha, o samba do Juventus está tocando no rádio, né? O que era o estrelato, né, para qualquer compositor. No entanto, o nome do compositor que sai não é o do Juventus, é de qualquer outro compositor que não é esse. Nossa, eu A fiquei gente tão tem esse revoltada, processo de tão novo, né? revoltada. Você não tem uma ideia. Nossa, a hora que eu li essa frase aí, eu chegou a arrepiar o braço. Isso foi muito, muito comum na história da música brasileira. Muito comum. Essa questão dessas autorias, sobretudo porque a música popular ela surge muito no contexto oral e principalmente nesses contextos de comunidade, nos casos das tias, né? Que eram essas pessoas que foram escravizadas e depois da abolição elas se reuniam, né, nessas comunidades e né, sobretudo a partir do negro, né, a potência da cultura, do samba e tudo mais. Só que eram pessoas pobres que muitas vezes acabavam vendendo esse samba. Até tem uma história assim, o início da história do samba do século XX foi composto por muitas cenas de compositores, entre aspas, ou seja, pessoas da cidade que sobem o morro para comprar samba e depois acabam gravando esses sambas porque eles tinham mais dinheiro, né, mandando isso para o rádio. Então a gente tem essas autorias ali no começo da música brasileira, e sobretudo no início do samba gravado, né? A gente tem uma série de histórias como essa, desses sambas que são roubados, na verdade, né? Não são a autoria intelectual, não são dessas pessoas. Exploração, né, Renato? Exatamente. É uma metáfora de toda essa exploração que atravessa a tese. Sim. Vamos contar a história, então, do início ao fim, para o pessoal, para os ouvintes, que eu espero que estejam todos já lidos, né? Já conheçam a história, só vão compartilhar algumas observações nossas aqui, né? Tá, eu acho que é legal a gente falar antes da divisão, né? A gente tem sempre, a gente falou do gênero dramático, né? Que são as peças de teatro e tal, com os diálogos e rubricas, e a gente tem uma divisão, assim como os livros são divididos em capítulos, né? Os romances são divididos em capítulos, as peças de teatro elas têm as divisões em atos, que é uma divisão tradicional, né? Que tem a ver com essa coisa da ação. Então a gente tem 3 atos nessa peça, né? É uma peça de 3 atos e de 6 quadros. Então cada um desses atos tem 2 quadros, né? Essa é mais ou menos a estrutura global da peça, né? Agora acho que a gente pode já começar contando essa história. Essa parte da divisão em atos e quadros, para mim, foi um pouquinho difícil de entender. Assim. Eu não sou muito familiarizada com o texto de teatro, apesar de gostar bastante. E essa divisão, assim, eu tentei começar a imaginar eu assistindo uma peça de teatro mesmo, assim, vendo, tentando lembrar quando a cena fecha, igual tem uma parte que ele fala, e Tião ficou na cena até a luz diminuir, enfraquecer e sumindo, uma coisa assim. Aí eu comecei a tentar imaginar vendo uma peça de teatro mesmo, aí facilitou um pouco a leitura. Aí para alguém que estiver nos escutando, tiver a mesma dificuldade que eu para ler teatro, pensar nessas marcações de ato, cena e quadro, aí já pode tentar lembrar de um dia que foi uma peça de teatro, que aí você consegue pontuar um pouco melhor a cena. Fica aí, tipo, só um palpite. Exatamente. Muitas dessas rubricas, né, que a gente tinha comentado, são indicações de cena. Então, assim, o espaço ideal para você imaginar quando você lê uma peça de teatro, né, um texto do gênero dramático, é no palco. Só que, assim, Patrícia, Laís, eu não sei, vocês imaginaram como espectadoras ali, tipo no Ouro Verde, né, sentadas na poltroninha e vendo uma peça se passar num teatro que a gente chama de italiano, né, um teatro
frontal, foi isso? É, isso mesmo. Então, mas já tá errado. Sabe por quê? O Teatro de Arena, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em São Paulo, né, no Teatro de Arena de lá, esse teatro tradicional, enquanto espaço, enquanto grupo, né, ele é um teatro que se dá em 360 graus. Então, assim, em torno da cena. A gente tem essa quebra de quarta parede, né, que a gente chama. O teatro não é frontal. Você tem espectadores de um lado, de outro. O Teatro de Arena, na verdade, ele tem uma parte que dá para os camarins, então não seria 360 graus inteiro, mas assim, tem público em volta de toda a cena. Então a peça foi idealizada, a primeira montagem pelo menos, foi idealizada nessa forma de arena, né, de teatro circular, circular. Olha, já pensei errado, já vou ter que ler de novo agora. Você acabou com a imaginação da Patrícia. Mas tudo isso era uma brincadeira. Essa peça já foi montada várias outras vezes e ela pode ser feita sem nenhum problema num teatro frontal, nesse teatro italiano que a gente chama de italiano, né, que é tipo Ouro Verde. Mas essa primeira montagem tem essa curiosidade de ter sido circular. Então vamos lá, Renato, contar a história, porque falando em cena, ela se passa basicamente no barraco da família, né? Exatamente. A primeira rubrica, né, fala sobre que a peça se passa ali, o primeiro quadro, no barraco da Romana. É engraçado isso, né? Que não é o barraco do Otávio, é da Romana. Uhum. Porque a gente tem essa força da mulher nessa peça, né? Tem essas mulheres muito progressistas já nessa década de 50 presentes nessa peça, né? Então, o barraco é da Romana. E a peça tem essa concentração de espaço de fato, porque tudo que acontece com relação aos movimentos, ou mesmo aquela hora que a vizinha está parindo, os gêmeos e tudo mais, a gente ouve falar, mas o espaço concentrado, que até é uma espécie de facilitar a encenação, né, naquele momento. Então, se a gente tiver só um cenário no teatro, né, só esse cenário do barraco, isso vai ser muito mais fácil da gente propor a montagem dessa peça. Então, assim, o primeiro quadro, a gente tem os personagens, os primeiros personagens que aparecem é o próprio Tião e a Maria. Então, eles saíram, foram para algum lugar se divertir, provavelmente um cinema, e eles estão voltando desse cinema, tá chovendo muito, e daí, assim, a gente já tem ali no comecinho a Maria falando, né, que eu enterrei o meu pé na lama. Veja bem como isso é metafórico, né? Como que esse ambiente que está sendo descrito ali, ele é muito diferente do ambiente urbano, da cidade, da modernização, né? Então a gente tem toda essa lama do lado de fora, né? Esses personagens que chegam todos molhados. E a gente tem também os primeiros dados a respeito do Tião, né? Da Maria e do Tião, né? A Maria, enquanto essa moça ali que foi criada nessa comunidade, e o Tião que foi criado fora dali. E que era muito mulherengo, assim, que gostava das filhinhas de papai, né? Dessas moças mais ricas, né? A Maria se refere a isso. E é nessa primeira cena que eles estão ali conversando, parte da família está dormindo, né? É nessa cena que a Maria já revela que ela está grávida. Né? Eles são só namorados, eles não são ainda noivos nem casados, e ela revela que ela está grávida. E daí a gente tem ali já o Tião, que é um cara muito responsável, dizendo, então daqui 10 dias a gente vai noivar, pra gente fazer um casamento bem rápido, porque eu quero te tirar daqui. Então a gente já tem esse dado de que o objetivo do Tião sempre foi sair da comunidade, fazer uma família fora dali. Ou, como eles dizem mais pro final da festa, ter uma casa de cômodos, né, que é diferente de um barraco. Então esse era o sonho que esse cara alimentava, né. E a gente tem nessa primeira cena também o Otávio, né, o pai do Tião, chegando da rua todo molhado e já falando da greve, né, falando assim que a situação está insustentável, eles estão ganhando muito pouco e que eles, para reivindicar um aumento, vão fazer essa greve que deve estourar em breve. Então a gente já começa com todas essas expectativas, né, o noivado e essa greve que vai acontecer, que é o pontapé ali dessa ação que vai progredindo, né, como eu expliquei para vocês, do gênero dramático. Nesse momento a Romana acorda, o Chiquinho também acorda, e já mostra essa diferença de pensamento entre Maria e Tião também, porque você comentou que o Tião já tinha a cabeça para fora de querer sair do morro, da comunidade, mas a Maria já também apresenta que ela não tem muito interesse de sair dali, né? Exatamente. Essas posições acabam ficando muito claras desde o início da peça, né? A Maria já apresentando uma resistência a isso, porque ela quer criar o filho no lugar onde ela também foi criada, né? Sim. Esses personagens, como a Maria, o Otávio, eles acreditam muito
na questão da vida comunitária mesmo e da união coletiva, né? E, de certa forma, a vida individualista da cidade corromperia um pouco esses valores todos comunitários, né? Da amizade, do bem-estar. Então, assim, eles não valorizam a questão do dinheiro ou dos bens materiais, propriamente. Apesar de toda a pobreza, ali tem valores humanos, laços humanos muito fortes e fortalecidos, né? Então é isso que eles valorizam. O Tião já está com o olho um pouquinho ali no dinheiro, né? Sim. Então a gente tem essa diferença. E o Tião, com esse pensamento, a história do pai dele com a greve já preocupa ele um pouco, porque ele tem outros interesses, né? E queria que você falasse um pouco desses interesses que vêm depois para o futuro, porque ele já pensa em noivar, já pensa em casar, porém a greve está no meio, né? Nesse período, eles estão, se eu não me engano, numa sexta-feira, né? E o pai chega na casa falando sobre a greve, e na segunda-feira sairia ou não a greve, né? Ainda era muito incerto. Então, essa questão do tempo na peça, ela não é muito certa, né? No meu entendimento, essa primeira cena, ela se passa um pouco antes da semana em que vai deflagrar tudo isso. Então, na minha cabeça, não é muito uma sexta-feira. Seria, tipo, 10 dias antes de acontecer, porque ele falou, daqui 10 dias nós vamos noivar. E na cena seguinte, a gente tem o noivado, entendeu? Então, é como se a gente tivesse um salto no tempo ali, de 10 dias. Porque o noivado é no domingo anterior do dia da greve. Exatamente. Na verdade, no sábado, né? No sábado à noite. E daí eles depois tem o domingo de manhã, que eles vão acordar e falar dos embriagamentos, né? Do dia anterior. Sim, então a gente tem esses dados ali. Agora, assim, com relação à greve, e Laís, como você falou, de fato, desde quando o Otávio chega na casa, no barraco, né? E fala da greve, ele já percebe, Maria já percebe que Tião fica muito incomodado. Então é um incômodo assim que vai crescendo ao longo da peça. Então assim, eles têm a sensação de que ele não vai aderir a essa greve. Mas a gente precisa entender o que isso significa também para uma família com valores tão arraigados no sentido do comunitário, da luta militante, né? Isso significa uma traição sem medida. Você furar uma greve, né? Então não é simplesmente uma decisão. A gente tem esse impasse, né, que tá ali colocado e que, de certa maneira, manifesta uma contradição histórica que aparece até nos dias de hoje, né? Em, sei lá, marxismo, comunismo, né, que tem uma ideologia mais ligada a uma igualdade social e uma coisa mais liberal, né, que está acreditando mais no individual, nessa coisa, né, dos valores que são privados e individuais. Então a gente tem essas representações de forças históricas colocadas nesses personagens e nessa família. Mas, assim, sim, o Tião já se vê muito incomodado desde quando o Otávio fala pela primeira vez dessa greve, né? E daí a gente chega no quadro 2, que daí eu acho que a gente tem esse salto, né, de tempo. Eles falam, daqui 10 dias nós vamos noivar, e daí no quadro seguinte a gente já tem o início dos preparativos para o noivado num sábado, né, que tá colocado ali na rubrica, né, aliás, está colocado na rubrica o domingo, e daí a gente pressupõe que esse dia seja o sábado. Eu estava vendo, quando eu comecei a ler o texto sobre o noivado, nossa, eu li de todas as festinhas infantis que a gente fazia. E aí era a matriarca, né, fazendo sanduichinho, fazendo os tocinhos, arrumando tudo, festinha de quintal, falei assim, vai ser ali no terreiro, coisa maravilhosa. Deu um saudosismo, você não tem uma ideia. Pois é, né? E eles vão arrumando as bandeirinhas, né? Lembra muito essa coisa de festa caipira até que a gente tem, né? Exatamente, porque assim, a Terezinha, né, que é a adolescente ali, namoradinha do Chiquinho, tá ajudando a Romana a fazer esses preparativos. E preparativos assim, na decoração, colocar bandeirinhas, fazer as comidas, passa um rouba um salgadinho, passa outro e bebe ali um pouco da bebida, então eles estão nesse clima de preparação, né? Você tem uma coisa que eu queria fazer naquela hora que eu tava lendo, era roubar um salgadinho daquele que ela tava fazendo, pelo amor de Deus. Parecia delicioso. Pois é, parece, né? A maneira como eles descrevem, né? Parece que é tudo muito, muito bom. E esse é o ato e o quadro mais luminoso, né? Porque depois eles vão ganhando um peso. Só que nesse quadro especificamente que a gente tem o noivado, a gente tem uma alegria muito brilhante e que é próprio dessas comunidades, né? Então a gente tem essa festa aparecendo aqui com bastante vigor, com bastante força, né?
A gente tem também a figura do Braulio, que aparece aqui, não mimeticamente, como a gente chama, ou seja, o personagem nem estava lá, mas a Romana fala que ela teve que emprestar um pouco de dinheiro para comprar as coisas da festa, é o Braulio que empresta. E nisso a gente tem também um dado de solidariedade dessa comunidade, que é muito interessante, porque o Braulio também era um operário. A gente tem a informação a partir do Otávio ali que ele não tinha muito dinheiro e nem podia estar emprestando, no entanto, ele fez questão de emprestar um pouco de dinheiro para o noivado. Sim. Então a gente tem essa questão da solidariedade. Nesse quadro também a gente fica sabendo que essa família teve mais uma filha que morreu na infância, né, que era a Jandira. Jandira, isso. Que eles falam com muito pesar, né, dessa menina, dessa criança que morre, né. E a gente tem, então, portanto, também um dado sobre a mortalidade infantil, e, sobretudo, naquela época, era muito grande, né, nas populações mais pobres, né. Então, a gente tem esses dados, né, que o Gianfrancesco vai colocando ali, que são muito reveladores de uma realidade brasileira, né. Uhum. E eles falam também sobre as greves anteriores, porque essa não é a primeira greve, mas teve outras greves, e aí a gente começa a entender uma corrupção endêmica do país, refletida ali. Porque o Otávio vai falar de uma greve do ano passado. Vocês lembram da sua parte que ele fala que eles conseguiram uma parte das reivindicações e eles só não conseguiram tudo por causa dos pelegos. Quem são esses pelegos? São justamente os traidores do movimento que depois, justamente por terem traído o movimento, acabaram ganhando dos patrões ali cargos de fiscais ou de gerência, né, dentro da empresa. Ou seja, a atenção deles é em cima de um esquema de corrupção à causa coletiva, né? Então, a gente tem esses dados ali. E está tendo, paralelamente a esse noivado, uma assembleia, né? Então, assim, o Otávio não participa porque ele está no noivado do filho, mas o Braulio já vai chegar trazendo notícias do que foi decidido. Será que vai ter a greve, não vai ter a greve? O que eles decidiram, né? E finalmente a gente tem esse noivado, né? Então, o Tião, ele pede a mão da Maria para o João, que é o irmão, até porque a gente tem uma história de familiar dela ali bem complicada também. A mãe está muito doente, não pode ir até a festa, né? Está acamada. E quem vai até a festa para conceder a mão da Maria é o João, né? Que aparece ali na festa em vários momentos também. E, paralelamente, outra coisa acontecendo, né? Assim, tem isso que a gente chama, na teoria literária, são cenas diegéticas, né? Que acontecem fora do ambiente mimético da cena, mas que estão acontecendo e elas chegam, de certa maneira, ali na cena. Eu não que é, por sei exemplo, se os gêmeos. que é a dos gêmeos, né? Eu ia falar pra você se olha a tosse aqui. Eu ia perguntar pra você se aquela cena do Tião vindo com o cartão de um cineasta, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Pois essa é uma história que ele inventou, né? Assim, para ele, assim, como ele é engraçado isso, porque isso faz parte também desse universo meio que ficcional que ele cria para si, porque assim, o Tião, apesar de ter essa cabeça muito urbana, muito da cidade ali, ou ligada a esses quadrinhos que eram mais endinheirados, ele não tem uma formação, uma profissão que é ligada a esse universo, né? Ele é operário. Então ele acha que esse cartão, e apresenta esse cartão, né? E acha não, ele diz que deram esse cartão para ele, numa cena ali que ele estava passando na cidade, chamaram ele para fazer uma pontinha de cinema, Não, né? mas a Porque cena que ele fala que vai fazer também é sensacional. Ah, tava passando por perto de um carro, eu falei, olha que beleza. Lábia pura, né? Lábia total. Tanto que a Romana, ele fala assim, não, eu tô fazendo, né? Tipo, depois a gente sabe, eu fiz isso para agradar meus pais ali, para eles sentirem que ele tem um filho, né, que tem importância. Mas a Romana nem acredita nessa história, né? Ela é tão pragmática ali que ela fala, olha essa conversa que ele tá inventando. Romana é esperta. Pois é. Não, e daí nessa coisa do nascimento dos gêmeos, né, tem uma vizinha que está sendo gêmeo. E daí, assim, todo mundo vai em volta da casa da mulher lá, e a Romana, depois ela vai falar, né, que ela tem esse pensamento de japonês, que faz festa quando a pessoa morre e fica triste quando a pessoa nasce. É uma realidade tão né, dura para todos eles, mas ela tem essa. Eu imagino a risada da plateia, né? Assim, porque é tão inusitado, né? A gente ela tá fala nesse que faz ambiente uma todo simpatia também pra mãe que tá dando a luz, né? A gente tem essa coisa da religiosidade meio que misturada ali, né, na peça, né? Que aparece em alguns momentos, né?
Então eles falam a coisa da religião cristã, né? E ao mesmo tempo também essa coisa tudo desse universo mágico, da magia, mais ligada às religiões africanas também, né? A respeito do terreiro. Essas religiões, de certa maneira, elas são entrelaçadas dentro dessa comunidade, como é muito comum que aconteça, né? No processo sincrético de religiões. E a romana, assim, ela ensina e faz uma simpatia, né, para que os gêmeos vinguem, né? Então, esse universo mágico religioso também está presente, né, nesse texto. É tanta coisinha, né? O Francesco foi genial, né? E é uma peça curta e traz um retrato de Brasil, né? Sim. Muito louco isso. O próximo quadro já é... daí a gente já arruma agora para o segundo ato, né? Que tem mais 2 quadros, né? Como a gente disse antes, cada ato tem 2 quadros. Então, no segundo ato, a gente tem o domingo posterior à festa de noivado. Então, assim, a ressaca, basicamente, né? De toda a bebedeira do dia anterior, né? Então, assim, beberam mais do que era preciso, mais do que a medida, né? E daí a gente tem também aquela coisa dos arrependimentos, né? A gente sabe bem como é. Ressaca moral. Ressaca moral, exatamente, física e moral. E a romana, né, muito centrada, começa a acusar ali, fala assim, olha, vocês beberam demais, não sei o quê. E especificamente pro Tião, ela fala, você bebeu demais, você disse algumas, entre aspas, verdades que doeram muito, principalmente pro seu pai. Porque, assim, nesse momento que o Tião bebe, ele fala pro Otávio que o culpado dessa vida desgraçada que ele leva é o pai. Que ele devia ter ficado na cidade mesmo com os padrinhos, porque lá com os padrinhos ele teria mais chance de ter mais dinheiro, ter uma carreira de sucesso e tudo mais, e agora ele tem que voltar para essa favela, né, para esse morro. Então ele é muito desgostoso com isso, e nesse momento que ele bebeu, ele disse isso ao pai, né? Então tem essa dor também ali, né, da Romana ouvindo aquilo, mas a Romana, assim, é uma dor também que ela fala, olha, não sei por que você tá falando isso também, porque assim, eles nem estudo te deram, os padrinhos. Então você fica vivendo nessa vida ilusória, né, para variar. Então, E ela também cita de novo a Jandira, né? E exatamente. aí o Tião fala que o pai também esteve na cadeia, né? E ele fala, com o papai na cadeia, a senhora sozinha, duvido muito que cuidaria de mim. A gente tem pela primeira vez esse dado, né, de que o Otávio foi preso outras vezes, né? Mas é uma prisão que não tem esse peso do algo feito errado, se você for para prisão por um crime que você cometeu. Muito pelo contrário. Eles entendem que, às vezes, em que o Otávio foi preso foi justamente por defender uma causa coletiva. Ele era um militante, né? Então, todas as vezes que ele foi preso foi por essa situação. Então, assim, a gente tem esse dado também que ele foi preso outras vezes. Falam também da filha pequena, né? Tem essas lembranças. Sim. E a gente tem de novo a Maria ali também, temendo de forma mais clara agora, temendo que o Tião fure a greve, né? Ela diz que não está sentindo uma energia muito boa vindo da parte dele ali, que ele está incomodado quando fala da greve, que ela está com medo que ele fure a greve, né? E daí a gente tem isso bem claro na conversa do Jesuíno, né, que é esse amigo do Tião, com o próprio Tião, em que eles começam a conversar sobre oportunidades, chances fora da empresa, e que eles vão dar um jeito de justamente fazer o que todos eles ali da família temem, né? Que é furar essa greve. Inclusive, então, o Jesuíno tem uma proposta que o Tião não concorda, né? Eu não entendi a proposta do Jesuíno. O Jesuíno tem esse lado, assim, ele avança um pouco nesse limite ético, né, com relação a essa questão individualista. Porque, para além disso da greve, ele diz também que ele já recebeu a proposta de um granfino, né, que ali, pelo contexto, a gente consegue entender que talvez seria algum criminoso, né, algum bandido, e que ele recebeu uma proposta desse bandido para entrar também na criminalidade, e da parte do Jesuíno ele não vê problema nenhum nisso, ele não teve muita coragem, mas ele não vê problema, né. E o Tião, né, que tem também esse peso do pai, né, são personagens complexos, não são caricaturados, né, isso é interessante. O Tião, apesar de ser individualista também, ele pega e dá uma dura no Jesuíno, falando, não, aí também não, né, entrar para criminalidade é outra coisa, não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Mas o Tião tem uma frase que eu até deixei destacado aqui, ele fala que nesse mundo o negócio é dinheiro, sem dinheiro até o amor acaba, né? Ele diz essa frase daquele que a gente vai se surpreender, porque será que o amor acaba sem dinheiro mesmo? Então a gente tem
O final da peça nos surpreende nesse sentido, né? Mas, então, tanto o Jesuíno quanto o Tião pensam só no dinheiro, pensam de forma individualista, estão pensando em furar a greve, só que o Jesuíno ele avança um pouquinho mais quando ele fala essa questão do granfino ali da criminalidade que o Tião não concorda. Uhum. E a gente tem no final desse quadro também uma coisa muito importante, que é a prisão dos operários que estão articulando a greve, né? De Sim. 3 desses operários, vocês lembram disso? Sim. Que o Otávio chega, o Otávio e o Braulio, eles vão falar sobre essa reunião que teve, né, de articulação da greve, e dizem que, como forma de intimidação desse movimento que está para estourar no dia seguinte, que 3 operários já foram presos. Sim. Então a gente já tem essa força do Estado coibindo, né, o movimento sindical ali, o movimento militante da greve, né? Então, assim, a gente já aprende antes da greve começar para que eles não façam a greve. Né, o que é característico também do Brasil, né, a coisa da força do Estado, né, tentando controlar essas relações, né, querendo controlar e calar as reivindicações legítimas, né, que são, inclusive, constitucionais. Que para Otávio é como jogar gasolina no fogo, né? Porque para ele não pensa em desistir em nenhum momento. Ele sempre está fortalecendo o movimento, né? Exatamente. Eles não se sentem intimidados com essa prisão, né? Muito pelo contrário, né? Como se o movimento se fortalecesse e, de fato, eles decidem pela greve que vai estourar no dia seguinte. Sim. E daí, assim, a gente tem uma continuidade desse domingo à noite, né? Ali no quadro 2 desse mesmo ato, do segundo ato, que é o quadro mais curto da peça, que é só uma cena do Tião junto com a Maria indo fazer um passeio no parque, e falando sobre todas essas questões e tal, mas é um quadro que é centrado nesses 2 personagens, né? Eles discutindo sobre o futuro, a Maria sempre resistente a sair da comunidade, o Tião querendo uma vida para além da comunidade, da cidade, né? E a Maria sentindo cada vez mais essa indisposição do Tião para a greve. Sim. Aí começa o terceiro ato. Exatamente. Terceiro ato ali, que é um ato decisivo, e o Gianfrancesco diz nesse texto, né, que é da apresentação da peça, que quando ele terminou de escrever esse ato, ele chorou muito, né, porque de fato a gente tem aqui um ápice nessas tensões todas, né, entre individual e coletivo, entre relações de pai e filho, as relações também ali de oprimidos e opressores, né, a gente tem um ápice aqui nessa cena final. A gente tem esse dia amanhecendo, né, nesse terceiro ato, no primeiro quadro do terceiro ato, e o dia vai amanhecendo, a primeira ali que acorda é a Romana, como sempre. A gente tem isso muito claro também, a coisa da exploração, né, do trabalho feminino. Ali a mulher é sempre meio que faz tudo, né, faz o trabalho doméstico, trabalha de lavadeira, fora de casa e tudo mais. Isso aparece em vários momentos da peça. Uhum. E daí, assim, a Romana acorda e o Tião é o primeiro ali dos homens a acordar, justamente porque ele quer sair antes de casa para furar essa greve. Mas claro que ele não diz isso, né? Teoricamente ele está se arrumando para ir lá para o movimento. Então o Tião sai antes, o Otávio sai um pouco depois do Tião, né? E é muito engraçado em termos formais que o Gianfrancesco utiliza uma repetição de diálogos entre a Romana e esses homens, né? Então, primeiro, a Romana pergunta para o Tião, né, isso é muito interessante, pergunta para o Tião, você está levando no seu bolso um endereço aqui do barraco? Porque se acontecer qualquer problema, né, com polícia e tudo mais, ela fala, toma cuidado com a polícia, mas se acontecer qualquer coisa, eles sabem onde vir procurar ajuda. E depois ela repete isso também para o Otávio, né, essa preocupação, né, do endereço. Isso depois vai ser repetido no final da peça, né, daí a gente deixa para a galera ler, que é muito bonito, né, quando ela diz isso pela terceira vez também. Mas enfim, esses homens saem de casa, daí a gente tem mais uma manifestação ali mística, né, porque a Romana, ela tira meio escondidinho ali um baralho e ela tira as cartas, né, como uma cartomante. Ela abre as cartas para ela mesma, para entender um pouco aquela situação. A gente vê que ela tem um pouco de vergonha dessa coisa das cartas, então ela meio que esconde, mas ela abre as cartas. E ela já vê ali nas cartas que alguma coisa vai dar errado, né? O desfecho não vai ser muito bacana daquele dia. E a gente vê que isso, de fato, faz sentido. A Maria chega no barraco
também da Romana para contar para a Romana. Ela não aguenta segurar esse segredo, né, nesse momento de tensão, e ela conta para a Romana que ela está grávida, né? E a gente precisa entender também que essa gravidez, ali na comunidade, ela não tem um grande peso, apesar da Maria ficar um pouco envergonhada ali, porque é uma moça que tem esses valores e tudo mais. A Romana, ela nem liga muito, assim, no sentido de que, nossa, meu Deus, tá grávida. Não, ela fala, ok, vamos, mais um pra família, vamos lá, né? Então... Ela fica até feliz, eu falo assim, nossa, Otávio vai ficar, que é uma maravilha. Exatamente, já quer contar pro marido, né? E a Maria fala, pelo amor de Deus, não faz isso, que eu tô morrendo de vergonha. Deixa eu casar antes. E ela, não, vamos contar. E daí a gente tem um elemento bem simbólico aqui também, que elas começam a discutir o nome dessa criança, né? Que elas não sabem se vai ser menino ou menina, mas a Maria disse que ela queria um menino. E que o nome seria Durval. Daí a Romana falou... o primeiro namorado da Romana. Exatamente, o nome do meu primeiro namorado. Não vai dar muito melhor certo. Trocar. Exatamente, vão trocar pelo atual, né? E daí elas decidem colocar o nome de Otávio, né? Isso. E é muito simbólico, né, gente? Vocês imaginam? A Maria dá o nome justamente desse antagonista, um antagonista simbólico, né? Claro, é pai e filho, mas é um antagonista simbólico na peça, né? Do Tião, dá o nome pro filho de Otávio. Ou seja, todos esses valores que estão nesse homem, os valores de valorização da comunidade, da militância política, ideológica e tudo mais, estão nesse nome que ela vai colocar nesse filho, né? Então, isso é um dado bem uma sacada ali, né, do Gianfrancesco, que eu acho que é bem legal. E assim, daí a gente começa esses homens começam a voltar para o barraco, né, depois do movimento de greve ali. Então, primeiro chega o Tião, como se nada tivesse acontecido, né, ele não conta para as mulheres ali muito bem o que aconteceu, falou, não, teve a greve, 18 foram contra, mas a maioria foi a favor, portanto a greve aconteceu, até que chega o Braulio, né, personagem tão importante, o Braulio, que é o amigo ali do Otávio, operário, um líder desse movimento, ele fala, olha o que você fez, você furou a greve. E é nesse momento que cai a grande ficha, né, nas mulheres todas, que elas descobrem que, de fato, o Tião cometeu esse ato imperdoável nesse contexto, né, que é furar a greve. Então começa todo um conflito ali, né, sobretudo de Braulio com o Tião, né, um diálogo, assim, rascante, impressionante, que eles começam a jogar com esses valores, né, um valor de individualismo, né, porque você fez isso, e ao mesmo tempo o Tião fala, não, eu tinha meus motivos, e de fato ele tinha os seus motivos, né, essa coisa da constituição da família não é só um argumento pequeno colocado na peça, a peça ela é muito ponderada nesse sentido, né, apesar dela ter uma linha... equilibrada, né. Exatamente. O ponto, ele sempre justifica que o Tião, vai ser pai, e ele também sempre comenta que gostaria que a Maria parasse de trabalhar. E até o Chiquinho faz um comentário, assim, durante esse diálogo que tem, acho que é com a Romana, até com a mãe dele, que ele fala, eu queria tirar a Maria dessa vida, e o Chiquinho fala assim, pensamento burguês. Porque na comunidade as mulheres estavam acostumadas a trabalhar, né? E bastante. Exatamente. Esse universo que ele quer construir para sua própria família é um universo pequeno burguês, né? Vamos pensar com a cabeça ali da década de 50, né? O contexto que a gente está vivendo. Mas, assim, imagina o movimento feminista, isso é uma coisa muito recente. A coisa de direitos de mulheres no Brasil é uma coisa, assim, muito tardia. E, sobretudo nesse universo pequeno burguês, a mulher, ela era a responsável por trabalhos domésticos. E ela não poderia trabalhar fora de casa, né? Então é esse tipo de família tradicional, né, burguesa, que o Tião sonha para si e para Maria. E como você mesmo falou, Laís, assim, na comunidade a gente tem um outro contexto, né? A gente tem as mulheres fortes, né? A gente tem uma vertente do matriarcado, assim, que vem, inclusive, das comunidades africanas, né? Das forças de mulheres negras, né? Com muita potência, muita inteligência, muito poder. Então, isso, sobretudo ali nessas comunidades, isso é muito forte. Inclusive, o fato da mulher ser forte, porque no fim desse quadro, o Braulio conta que o Otávio foi preso, né? Ele foi pego pelo DOPS. E quem vai tirar ele da cadeia é justamente Dona Romana. Exatamente. A gente tem essa notícia que chega, né, quando começa toda essa confusão do Braulio com o Tião,
o Braulio conta, né, para o espanto, né, da Romana, que o Otávio está preso. E daí ela até pergunta, né, isso é uma antecipação, né, porque a gente tem que lembrar que a ditadura militar ali, o golpe foi em 64, né, a gente tem praticamente 10 anos depois, 9 anos depois que a peça foi escrita, a coisa da ditadura militar, mas eles já estão falando do DOP, ali onde as pessoas são presas, como um ambiente muito ruim, um ambiente agressivo, né? Então, assim, quando a Romana descobre que o Otávio está preso no DOPS, imediatamente ela calça suas sandálias, chama o Braulio e eles vão lá para a Romana tirar ele da prisão, né? Eles têm muito medo, muito receio desse lugar, desse ambiente policial, né? E a gente sabe o que virou o DOPS depois no contexto da ditadura militar, sobretudo, né? Em termos de punição, de tortura e tudo mais. Então, a gente tem essa antecipação política ali, que é muito interessante também, se a gente pensar em termos temporais na peça. E, exatamente, quem vai tirar ele da prisão lá é a Romana. E ela consegue, né? Ela faz nas palavras dele, escarcel. uma revolução, né? A revolução que a Romana Quero ver a polícia peitar um mulherão igual a Romana, né? Não teve guarda. Todo mundo afinou para dona Romana. Exatamente. Bom, então daí a gente vai para o segundo quadro, né? Que o Otávio é solto, finalmente, né? Ali pela força romana e tudo mais, né? Pela intervenção dela, e eles voltam todos ali para o barraco, né? Para o contexto do barraco. O Tião tem uma conversa ali com o João, porque, assim, a gente não tem só um desprezo da família, nesse caso, pelo que o João fez, né, de ter furado a greve, mas um desprezo de toda a comunidade. Então, assim, quando esse burburinho começa a chegar nas pessoas, as pessoas todas começam a xingar, a desprezar, a ignorar a existência dele, e a presença dele naquela comunidade fica inviável, né, a presença de Tião. E daí o João, que é o irmão da Maria, né, tem uma conversa franca com ele no começo do quadro e diz: por que você não pede perdão? Por que você não explica os seus motivos? Você teve motivos para isso, então explique seus motivos para as pessoas, para que você fique aqui na comunidade e tudo volte a ficar bem. Inclusive, ele sugere que o Tião devolva o dinheiro, porque isso é um dado interessante também, né, que mostra esses processos de corrupção também dentro dos movimentos e tudo mais, porque o Tião e todos os operários que não aderiram à greve receberam uma bonificação, uma gratificação dos patrões. Então, o João recomenda, né, devolva esse dinheiro, para que você vai querer esse dinheiro, né, e peça perdão, diga-me, explique os seus motivos. Só que o Tião é a cabeça dura e ele está seguindo o caminho que ele quis mesmo, que era, inclusive, sair dali. E sair dali com Maria, né, que é o amor da sua vida e tudo mais, né? Então, assim, isso não tem um grande peso para ele, a gente percebe, né, esse desprezo da comunidade, porque aquilo ali é como se não pertencesse, de certa forma, né? E só que daí o embate principal acontece quando o Otávio o pai chega, né, da prisão, e eles se encontram. Então a gente tem ali um esvaziamento da cena, né? A gente tem essa cena centrada nos dois, um diálogo muito potente. O recurso, inclusive, que o Gianfrancesco vai utilizar é que ele fala em terceira pessoa, que é um discurso formal interessante, né? Porque ele não fala pai, eu, não sei o que, filho, não. O seu pai mandou te dizer, né? Eles se distanciam desses personagens. Vamos lembrar que essa peça é uma peça realista, a gente ainda não está nessa vertente do teatro de arena, depois vai tomar um teatro um pouco mais ético, que tem a presença do narrador e tudo mais, mas, no entanto, isso já é um recurso formal que aponta um distanciamento, entendeu? A gente tem esses corpos presentes que vai falar: o seu pai mandou te dizer o seguinte, porque eu não quero mais ser o seu pai, entendeu? Então isso é muito legal. Então eles têm esse embate e o Otávio acaba expulsando ele, né, do barraco ali, da comunidade. É um diálogo forte, né, Renato? Porque eu chorei com esse diálogo. Você tem sentido. Eu também chorei, eu tenho que confessar. Isso aqui é um pouco fácil fazer eu chorar, mas eu chorei. Essas coisas são muito, muito pesadas, muito fortes, assim. A gente tem esses diálogos de pai e filho, assim, na literatura elas acontecem e quase sempre são coisas inesquecíveis. Eu lembro muito do diálogo do pai e filho na Lavoura Arcaica, do Ana Sá, que pra mim é das coisas mais lindas que tem na literatura brasileira. E esse diálogo também, ele tá ali
num lugar muito especial da literatura, porque não é simplesmente um diálogo de pai com filho, é um diálogo que mostra o peso do pai na formação desse filho, né? Porque o pai quer acreditar que ele errou em algum momento em formar um filho, ou em educar um filho que, de certa maneira, trai o movimento. O filho tentando, de todas as formas, dizer para o pai que essa luta coletiva ela não vale a pena, que, na verdade, a gente precisa viver melhor e em outras circunstâncias, que ele meio que se acostumou a viver nesse ambiente coletivo. Então, aquilo que a gente estava comentando antes, né? O Gianfrancesco ele é mestre em equilibrar essas coisas. E, em última instância, a gente tem uma metáfora dessa coisa mais da ideologia da igualdade social, por um lado, e a ideologia da individualidade, que inclusive é a nossa discussão mais presente hoje em dia, né? Assim, em termos mundiais, né? Respeito da ideologia, do jogo de forças na política e tudo mais, né? É uma coisa que não se esgota lá na Guerra Fria, no século XX, mas que não atravessa ainda nesse momento, né? No momento de pandemia que a gente está questionando, meu Deus, para que eu preciso ter tanto dinheiro também? Será que, assim, sabe, se eu uso um short de pijama enquanto eu faço essa live aqui, por que eu preciso ter tanta roupa? O que vale dinheiro diante da ausência de um respirador, por exemplo, se você está doente? O dinheiro que você acumulou a vida inteira, entendeu? Aquela questão dual que a gente tem até dentro da gente mesmo, né? O que eu quero e o que nós precisamos. Exatamente, o ser e o parecer, né? Que é uma coisa muito presente aí nas obras artísticas de maneira geral. Então, esse diálogo ele demonstra essas questões com muita força, né? A abstração desse diálogo figurativo nos mostra tudo isso, né? Então é um diálogo de fato muito bonito. E daí que a gente tem, em que pese a ponderação que o Gianfrancesco faz até então, a gente tem a sua tomada de posição no final da peça pela figura de Maria, né? Sim. Que enfim, spoiler total agora, perdoem, mas leiam a peça porque senão vocês vão perder toda a beleza do que a gente está falando. Mas a Maria chega, assim, ele acha que ele vai sair da comunidade com Maria, né, e tipo, tudo bem, acabou, vou esquecer essa vida. No entanto, a Maria pega e diz com ele, fala, não, eu fico. Eu e meu filho ficaremos na comunidade porque eu quero criar ele aqui, onde eu fui também criado. Eu quero que ele cresça com esses valores, e não os valores da cidade que você quer. Então, assim, ele acaba indo embora, inclusive sem a Maria, né? Então, a tomada de posição dessa mulher também, vamos lembrar disso, é uma coisa muito inusitada, inclusive, para a dramaturgia dessa época. Sim, porque Maria em nenhum momento se posicionou, né? Foi só no último ato que ela falou, eu fico sozinho, fico com meu filho, mas eu não saio daqui. Uhum. Exatamente. E ela tinha uma figura submissa antes, né, de estar ali junto com o marido até o final do livro, daí ela tomou uma posição. Ela parecia ser até então muito frágil, assim, né? Mas isso parece muito resultado do sentimento que ela nutria também pelo Tião, e que era recíproco. O Tião também é apaixonado por Maria, né, no contexto todo desse espetáculo. No entanto, a Maria opta por esse valor também, que é o valor do estágio, o valor ali da comunidade, né? E vocês sabem que eu já estava lendo as críticas que foram publicadas na época, e acho que é o Décio de Almeida Prado disse que as mulheres da época estavam muito revoltadas com esse final, as espectadoras. Porque eles não ficaram juntos. Exatamente, porque assim, era o que elas diziam é que essa tomada de posição da Maria não fazia parte, entre aspas, de uma psicologia feminina que era nutrida na época, que era essa psicologia, de certa forma, a submissão, né? A de seguir o marido onde quer que ele fosse, né? Exatamente, de se anular diante do homem, né? Então, esse dado também, né, da resposta do público é muito interessante, da gente pensar, inclusive, tanto que essa peça é vanguardista nesse sentido, né? De trazer, então assim, a gente tem protagonistas homens, no entanto, quem que adquire esse protagonismo de decisões, né, a gente está falando dessas duas mulheres, né, tanto a Maria quanto a Romana. Então é uma virada, né, assim, uma coisa muito, muito interessante. E tem, assim, daí a gente tem a questão do samba, que aparece no final também, né, que não entra
ali que é bem no finalzinho, né, as últimas cenas, o Chiquinho entra falando desse samba do Juventus, que está tocando no rádio, portanto, uma autoria que não é dele, né? Então vocês imaginam que tristeza e que metafórico isso é para os sistemas de exploração. E a cena termina assim com foco na Maria escolhendo feijão, né? Esse ciclo que se repete desses dias duros, difíceis, dessas lutas que não acabam, né? E assim, a gente tem essa cena na festa da Maria sozinha escolhendo feijão. E essa é uma das diferenças pro filme também, né? Que no filme tá a Maria junto com o Otávio. O Otávio também ajuda ela a escolher feijão. E é considerada uma das... exatamente. Exatamente. Romana sozinha, né? No final, escolhendo feijão. E no filme, o Leon Hirschman, ele coloca os dois, né? O pai e a mãe escolhendo feijão, numa cena assim que tá marcada nos anais do cinema como uma das cenas mais lindas, né? Fernanda Montenegro junto com o Gianfrancesco Guarnieri como ator, fazendo o Otávio, escolhendo feijão num silêncio aterrador de minutos. É uma coisa muito, muito bonita. Vale muito a pena ver essa cena também. Por isso que eu digo que eu nem consigo falar, o filme, isso aqui. Não, são duas obras diferentes e muito potentes ao seu modo. Era a pergunta que eu ia fazer para você agora, entre a ver no teatro, ler o livro e assistir o filme. Mas você já está respondendo, né? Pois é muito difícil escolher porque são obras diferentes, né? A gente tem aquilo que o Jacobson, né, que é o cara, o Roman Jacobson, que é um teórico da linguística, ele chama isso de tradução intersemiótica, né? Como que a gente consegue adaptar determinados conjuntos de signos, né? Por exemplo, um signo cênico como esse, né, com seus dados cênicos e o texto de dramaturgia que é próprio do palco, e transpor isso para um roteiro cinematográfico, né? Em que a gente tem a força das imagens, a gente tem a possibilidade de deslocamentos de câmera, de sair de um espaço autocentrado, como o barraco e ir para a rua, mostrar esse movimento, né? Então, a gente tem elementos específicos de cada uma dessas linguagens. Então, é importante a gente ver as duas coisas. Eu acho que são obras para o nosso processo de formação humanística como brasileiros, né, para o entendimento da cultura brasileira. As duas coisas são muito importantes, a peça de teatro e também o filme, né? E a gente tem um joguinho ali nessas duas obras, né? Lembrando que a peça estreou em 58 e o filme muito tempo depois, em 81. Né? A gente tem o premiere desse filme. Então, a gente tem os atores que faziam a peça e que envelheceram. Então, a gente tem um jogo de muitos desses atores. Por exemplo, o próprio Gianfrancesco Guarnieri, autor da peça, também ator, diretor e tudo mais, ele fazia o Tião no teatro, na primeira montagem. O filho. E no cinema ele vai fazer o Otávio. Olha só que bonito isso. Então, a gente tem esses atores que envelheceram. A gente tem no filme, no papel da Romana, Fernanda Montenegro, né? Que dispensa comentários, né? Essa mulher, enfim, força que ela tem de interpretação é uma coisa impagável. Ao mesmo tempo, a gente tem a Lélia Abramo na montagem teatral, que era, assim, o primeiro papel dela também, que foi aterrador, sabe? O Flávio Iaccio fazia a peça também, né, ator que morreu recentemente, né, assim, foi tão triste para toda a classe, para o Brasil de maneira geral. Ele fazia o Chiquinho na primeira montagem, e já o Chiquinho lá na versão cinematográfica foi feito pelo filho do próprio Gianfrancesco Guarnieri, filho biológico. Então a gente tem esses joguinhos, por isso que é interessante ver desses atores como eles envelheceram, como eles reinterpretaram esses papéis, né? Então, enfim, eu acho isso uma delícia, né? Eu gosto muito das artes de maneira geral, então a gente não tem como estabelecer critérios de hierarquia. Eu tô querendo assistir ao filme agora, né? Eu só não queria assistir antes de ler o livro, mas agora a gente já tá... Você chegou agora pra gente assistir de verdade. Renato, então só pra gente finalizar, considerando que é uma obra literária cobrada no vestibular, o que a UEL pode pedir e exigir dessa obra, cobrar, né, no vestibular? Pois é, né, Cis? Vejam só, pelo tanto de assuntos que a gente comentou nesse podcast, né, assim, são muitas questões possíveis. É importante ter em mente questões de forma e questões de conteúdo, né, que em geral elas são cobradas nos vestibulares de forma geral. Então, primeiro, questões de forma, né?
quais são as características de um texto dramático, né, como a gente começou essa conversa falando, né, a coisa dos diálogos, das rubricas, o fato de não ter um narrador ali, né, uma sequência de situações que concretizam uma ação, de onde vem o nome drama, né, desse gênero dramático, pensar em como essa dramaturgia propõe um processo de renovação da dramaturgia brasileira, sobretudo no que tange aos processos das variações linguísticas, como nós dissemos, ou seja, essa oralidade, né, que estão na boca das pessoas, de maneira geral, elas estão refletidas na forma de escrever essa peça, né? Então isso é uma variação linguística que pode ser cobrada também. E depois, em termos de conteúdo, daí a gente tem uma série de questões, né? Os conflitos de classes presentes nessa trama são muito enfáticos. As oposições entre idealismo, ali o idealismo do Otávio, e o pragmatismo do Tião, os oprimidos e os opressores, o empregado e o patrão, né? Os chefes e os operários, e ao mesmo tempo, isso que é de um macro universo, tudo isso que se projeta num microcosmo, que é o microcosmo da família, né? Numa ambivalência entre pai e filho. E pensando sempre aquilo, né? Que em termos gerais a gente tem também duas linhas historicamente antagônicas, ideológicas, que é uma linha mais marxista, né? Baseada numa ideologia de igualdade social, e uma linha mais liberal, baseada na questão do indivíduo, né? Dos direitos que são individuais. Então, essas questões eu acho que são tônicas assim da peça e que podem ser cobradas em vestibulares e tudo mais. E para quem não for fazer o vestibular, vale a pena a leitura também, para conhecer a nossa história e conhecer um pouco mais do Brasil e o contexto também, né? São várias nuances que tem para a gente aprender, né? A gente aprende muito com esse livro. Exatamente, a gente aprende, a gente se emociona, né? A gente entende um pouco sobre a formação histórica do Brasil, né? Por meio dessa metáfora, essa divisão de classes, uma divisão social absurda, esse abismo que existe no Brasil, e que talvez seja fruto de uma história colonial, e que hoje é a nossa principal chaga aberta em todos os sentidos, nos sentidos políticos, nos sentidos sociais, no sentido da educação, da saúde, tudo isso, de certa maneira, reflete uma história colonial e uma diferença absurda entre uma diferença de classes, né, de estratos sociais, para ser mais específico. Então, essas reflexões, elas são urgentes para todos nós, né? Independente de ser uma obra no vestibular, eu acho que eles não usam black tie nos traz tudo isso, né? Reflexões a respeito dessas questões. Enfim, e aquilo, né? Não só a peça de teatro, mas também o filme, né? Então, fica a recomendação para as pessoas lerem e verem as obras que surgem desse grande texto de Gianfrancesco Guarnieri. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para a Laís, porque eu sei que eu estava olhando ela ali, mexendo no livro dela no celular e vi que ela separou uma frase. E eu tenho certeza que a minha voz está sumindo já. Olha só, 1 hora de conversa é isso que dá. E olha que quase nem falei hoje, hein? Mas eu tô vendo que ela estava separando uma frase ali, eu tenho certeza que é uma frase que é a predileta dela. Qual que é, Laís? Não, é que a Patrícia sempre me pega de surpresa. Ai, qual foi a frase, qual foi o trecho que você mais gostou do livro? E eu nunca tenho nada separado. Dessa vez eu separei. Porque eu achei que a Romana teve um diálogo bacana, que ela falou que tu vai ver que é melhor passar fome no meio de amigo do que passar fome no meio de estranho. Ótimo mesmo. Minha frase predileta é a hora que o Tião vai embora e o Otávio sai e fala assim, e aí, já acabou? Muito bem, não é? É linda essa frase mesmo. Oi, pode falar. Não, eu só concordei com você, que essa é uma das frases lindas de fato da peça, hein? Que é melhor passar fome entre os amigos do que você sair e ficar sozinho. Achei, assim, sensacional o que ela disse. Assim. Renato, é isso. Obrigada. Oi, desculpa, pode falar. Eu posso citar uma frase também, que assim... Claro, ela não é eu só não peça. pedi, porque eu falei, vou pegar de surpresa.
E é como eu tinha levado bronca da Laís, que eu fico pegando as pessoas de surpresa, eu fiquei na miúda aqui. Olha só, eu acho o nome dessa peça, ele pode, um nome que aparentemente é panfletário, ele se torna um nome muito profundo, né, se a gente parar para pensar, né? Eles não usam black tie. Porque, assim, a frase do samba, só para ser bem exato, nós não usa os black ties. E esses black ties no samba do Adoniran e do João Francesco, ele é escrito como black com QU ties, né? Uhum. Ou seja, a gente tem no samba, assim como toda a linguagem da peça, esse reflexo da oralidade na escrita, né? Que é próprio, assim, a gente tem um ponto de vista nessa peça, né? Qual é o lugar dessa peça, né? Qual que é o ponto de vista? É dos operários, das pessoas mais humildes que estão nessa comunidade. No entanto, o nome da peça em si, ela é escrita de acordo com a norma culta, né? O black tie do inglês ali, né? Esse estrangeirismo. E a gente tem eles não usam black tie. Então é como se... Em terceira pessoa. Então é como se fosse o ponto de vista também de um público que naquela época, sobretudo, mas a gente pode falar de hoje em dia ainda, que é um público mais ligado ao teatro, né? Que é um público de estratos sociais mais intelectualizados, né? E daí a gente tem essa ambivalência em nós não usamos black tie e eles não usam black tie. Então, esse jogo também que se cria na peça, né, desde o nome ela já é genial nesse sentido, né? Mas, assim, tem uma frase que o Paulo Francis, que era crítico na época que escreveu a respeito da peça, né, lá na década de 50, ele disse que essa peça ela marca o despertar da geração de hoje. Então, é muito interessante como a gente tem uma tomada de posição de um rapaz tão jovem, né, de 20 anos, e que vem a ser um dos protagonistas do Teatro de Arena, que foi um grupo e um local, né, um espaço teatral importantíssimo na história do teatro brasileiro em termos de resistência política, com um papel imprescindível durante a ditadura militar, né? Então, a gente tem essa juventude fazendo teatro como um instrumento importante. No início, o Teatro de Arena ela era quase muito ligado ao TBC ali, né, com elementos, assim, é necessário ganhar dinheiro também com o teatro, sobreviver daquilo, e aos poucos eles vão rumando para dois objetivos principais. A construção de uma dramaturgia especificamente brasileira, que nós não tínhamos com muita força até então, né? E outra que era fazer com que as classes que não podem ir ao teatro, né, as classes menos favorecidas, elas estejam no teatro e estejam sendo representadas no teatro. Então, isso é uma virada muito importante também para a história das nossas artes, né, e para a história da nossa consciência enquanto brasileiros. Então, a gente teve releituras dessa peça. Recentemente, em 2016, se não me engano, 15, 16, a gente teve uma releitura de um grupo lá da Maré, chamado Companhia Marginal, que fez uma peça chamada Eles Não Usam Tênis Nike, que eu achei genial. É genial. Eles Não Usam Tênis Nike, que também era ambientado na favela e trazia também um conflito de uma filha com o pai, né, ligado a questões do tráfico ali, né, essa realidade atual, né, dos morros. Ele, um homem que, quando a questão do tráfico estava ligada a um ordenamento, inclusive moral ali da comunidade, né, na década de 80, e depois a visão da filha. Então, assim, um embate muito, muito interessante, uma peça excepcional também, falando de como essa força da grana que ergue e destrói coisas belas, desrespeitando, ela continua sendo um definidor das nossas relações sociais no Brasil. Eu fiquei 4 anos no hospital, mas Deus me deu a vitória, é por isso que eu tô aqui. Tá, desculpa, pai. Senta aí então. Não, tô bem em pé. Vou te chamar, Rodrigo. Bacana, Renato. Obrigada pela generosidade de dar tanto conteúdo aqui pra gente. Discutir, esmiuçar o livro de cabo a rabo. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast, tá?
Imagina, foi um prazer. Acho muito, muito interessante a Folha tomar essa iniciativa, né, de discutir obras assim, com mais tempo, com mais espaço, né, para que a gente possa pensar a respeito delas também, né, mergulhar para além da superfície, tanto para vestibulandos quanto para o público em geral. Então, eu que agradeço muito o convite, fiquei muito contente com a conversa. Agradeço a vocês. E é bom também pra gente retomar essa leitura que a gente chama de leitura de vestibular, mas é a leitura de literatura brasileira, né? E é importante pra gente conhecer essas obras também, que é pedida hoje como essencial para se passar na universidade, e discutir esses assuntos e ver o quanto eles estão atuais. Inclusive, para quem escutou o nosso podcast hoje, a gente vai fazer um sorteio de um livro do Eles Não Usam Black Tie. E é só você buscar lá no site da Folha de Londrina o formulário e preencher o formulário que vai estar no link e participar. Aí, até o próximo podcast, a gente anuncia quem foi o vencedor. Renato, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito honrado de ter você aqui explicando o livro pra gente, aprendi muito mais. Essa conversa enriquecedora. E para todo mundo também que participa, que tem o nosso grupo no Telegram, que a gente pode fazer perguntas lá, a gente responde, ou se a gente não souber, a gente manda pro Renato responder. À disposição. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até o próximo livro. Beleza, Valeu, tchau, gente. beijo. Obrigada. Até. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós não usamos as black ties. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós não usamos black ties. Minhas juras são mais juras. Meus carinhos mais carinhoso. Tuas mãos são mãos mais puras. Teu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais. Nós não usa black ties. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós não usa as black ties. Minhas juras são mais juras. Meus carinhos mais carinhoso. Tuas mãos são mãos mais puras. Teu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais. Nós não usa black ties. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós não usa as black ties. Nós não